Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos fazer agora o subconjunto do mancal. Então, este subconjunto aqui nós vamos fazer. Eu tenho aqui o conjunto montado, eu tenho aqui o subconjunto separado do mancal. Nós vamos fazer estas peças, importar aqui o mancal, colocar as chavetas. Eu tenho aqui o desenho detalhado, completo. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este PDF você baixa aqui na descrição do canal. É só vir na internet, no YouTube. Então, no canal que você está assistindo o vídeo, clicar em mostrar mais e o arquivo em PDF está aqui, ó. É só baixar. Vamos voltar para o Inventor e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor, estamos na nossa pasta de trabalho, de projeto. Veja o primeiro vídeo como criar esta pasta. Eu vou clicar aqui em New, começar um desenho novo. Está selecionado Standard milímetro e PT, vou clicar em criar. Vamos ver no PDF. Eu vou começar aqui fazendo o item 2, que é a base aqui, então Mancal Base, está detalhado aqui. Vamos voltar para o Inventor, eu vou clicar em Save e vou entrar com o nome, Mancal Base. Está na pasta de trabalho, vou salvar. Vou clicar aqui Start 2D Sketch, vou clicar em Home para ajustar a tela. Vou clicar aqui neste plano, ele ajusta o plano na tela para mim. Eu vou selecionar aqui retângulo na seta, ó, retângulo Point Center. Então vou clicar aqui no centro e fazer o meu retângulo. Eu vou clicar aqui em Home para ver o 3D. Vou clicar em Dimensão. Eu vou clicar nesta aresta e clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Vamos aumentar o zoom aqui. A dimensão aqui é 500 por 270. Vamos voltar. Então aqui é 270. Enter. Vou clicar aqui em Home para ajustar na tela. Vou clicar nesta linha, vou clicar aqui do lado. Aqui é 500. Enter. Então está feito o perfil inicial, está totalmente restrito. Vou terminar o sketch. Vou clicar em Extrude. Ele já pega o perfil, já estava selecionado. Vamos ver a dimensão do extrude. Vou clicar no PDF. A dimensão é 11. Vamos voltar. Vou entrar com 11. E vou confirmar aqui a extrusão. Então está feito aqui o perfil inicial. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer aqui esta furação, diâmetro de 14, 4 vezes. O centro está aqui, ó. Vamos voltar para o Inventor. Então eu vou fazer aqui um sketch. Vou clicar Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Ele ajustou a vista para mim. Vou afastar um pouco. Vou clicar em ponto e fazer o centro do furo. Então vou clicar aqui e colocar um ponto. Clicar aqui alinhado a linha tracejada. Vou dar outro clique. Vou subir, vou clicar aqui outro centro. E vou clicar aqui e colocar outro centro. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui nessa aresta e vou clicar no ponto. Vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão aqui é 51 e a próxima é 398. Vamos voltar para o Inventor. Então aqui é 51, Enter. Vou clicar aqui neste ponto e vou clicar neste ponto. Vou clicar aqui fora. Aqui é 398, Enter. Vou clicar aqui neste ponto, vou clicar nesta aresta. Vou clicar aqui embaixo. Vamos confirmar no PDF. Então aqui é 66,5 e depois é 137. Vamos voltar. Então aqui é 66,5, Enter. Vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Vou clicar aqui embaixo. Aqui é 137. Enter. Vou apertar ESC. Agora eu vou colocar restrição geométrica. Então eu vou clicar aqui em horizontal. Vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Então estão alinhados, ó. Do mesmo jeito aqui. Vou clicar neste ponto. Vou clicar neste ponto. Vou mudar aqui para vertical. Vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Então meu centro está feito, está totalmente restrito. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em Home
e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o furo ó, com diâmetro de 14. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar aqui em Role. Então o Role ele já pega aqui pelo esquete que nós fizemos. E aqui está mostrando 4 centros. Então está selecionado aqui o centro. Já está fazendo este furo com esse diâmetro. Então vou mudar aqui para a folga de parafuso. Vou selecionar aqui Unsymmetric. Vou selecionar aqui Hex Head Bolt. Cabeça sextavada. Vou selecionar o tamanho, que é M12. Então o furo normal está com 14. É isso que eu quero, vamos confirmar. Ó. Então é 14. Vamos voltar. Então aqui está normal. Se eu mudar aqui para close, ele muda para apertado. Ó. Então está 13 a dimensão do furo. Eu posso selecionar também loose, que é perdido. Então vai ficar com 15. Ó. Então é folgado aqui. Então vou deixar aqui normal. Está passante. Está aqui os 4 furos selecionados. Vou dar OK. Então está feito o furo de 14. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF para continuar. Eu vou fazer agora esse furo de 11, 4 vezes também. Então o centro está aqui, ó, 70 aqui, ó. Depois é 360 e o centro aqui do lado também, ó. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Ele ajustou a face para mim. Eu vou clicar aqui em Point e colocar o centro. Então vou clicar aqui uma vez. Clicar aqui alinhado, está pontilhado, eu vou dar um clique. Vou subir aqui, está pontilhado, vou dar outro clique. Vou vir para a esquerda, está pontilhado, vou dar outro clique. Vou apertar ESC, vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta aresta e vou clicar no ponto. Vou clicar aqui do lado. Essa dimensão é 70. Enter. Vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Vou clicar aqui do lado. Essa dimensão é 360. Enter. Vou clicar aqui no ponto e vou clicar nesta aresta. Vou clicar aqui embaixo. Essa dimensão é 19. Enter. Vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Vou clicar aqui embaixo. Essa dimensão é 232. Enter. Vou clicar aqui em horizontal, restrição. Vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Então está alinhado aqui. Vou fazer o mesmo aqui em cima. Vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Vou mudar para vertical. Vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Então o centro está feito. Ó. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar aqui em Role. Ele seleciona aqui os 4 centros pelo sketch que nós fizemos. O diâmetro do furo aqui está métrico, a última que nós usamos. Está para a cabeça sextavada. Eu vou selecionar aqui M10. Então está 11 a medida que eu quero, está passante, vou dar OK. Então está feito aqui os 4 furos. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer aqui agora esse furo de 6,6. São 4 vezes, o centro está aqui e ele é no mesmo centro do anterior aqui, ó, com essas dimensões. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui em Point. E vou colocar os pontos aqui. Vou clicar aqui um ponto. Clicar aqui outro ponto. Aqui outro ponto. E aqui outro ponto. Vou apertar ESC. Sair de ponto. Vou clicar em dimensão. Vou afastar um pouco. Vou clicar nesta aresta e vou clicar no ponto. Vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então aqui é 130 e o próximo é 240. Vamos voltar. Então aqui é 130. Enter. Vou clicar neste ponto, vou clicar neste ponto. Vou clicar aqui do lado. Aqui o centro é 240. Enter. Vou clicar neste ponto, vou clicar nesta aresta. Vou clicar aqui embaixo. Aqui é 19. Enter. Vou clicar neste ponto, vou clicar neste ponto. Vou clicar aqui embaixo. Aqui é 232. Enter. Vou clicar aqui em horizontal. Vou clicar neste ponto, vou clicar neste ponto. Vou clicar neste ponto, vou clicar neste ponto. Vou mudar aqui para vertical. Vou clicar neste ponto, vou clicar neste ponto. Vou clicar neste ponto, vou clicar neste ponto. Então está alinhado, está feito o meu sketch. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vou clicar aqui em Role.
Ele selecionou aqui o esquete que eu fiz, ó. Então 4 centros está aqui, ó. Vamos afastar um pouco. O diâmetro aqui está selecionado, ó, métrico, cabeça sextavada, e o furo com rosca é M6. Então aqui está 6,6, é o que eu preciso, está passante, vou dar OK. Então está feito aqui a base do mancal. Vou clicar em salvar, vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 3. Ó. O item 3 é o shaft de diâmetro 45, então está detalhado aqui embaixo. Vamos voltar para o invento, vou clicar aqui em New, está selecionado Standard milímetro e PT, vou clicar em criar. A primeira coisa aqui, vou clicar em Save e vou entrar com o nome. Então é shaft diâmetro 45 e vou clicar em salvar. Vou clicar aqui Start 2D Sketch, vou clicar em Home para ajustar a tela e vou clicar neste plano. Vou clicar aqui em círculo, vou clicar na origem e vou desenhar a circunferência, dar um clique aqui. Vou clicar em dimensão. Vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 45, Enter. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar a tela. Vamos ver aqui no PDF. Então a dimensão aqui de 45 está feita. Vou fazer a extrusão com 360. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar em Extrude. Ele já seleciona o sketch. Vou colocar aqui Midplane, simétrico. E vou entrar com a dimensão aqui, que é 360. Então está na medida, vou clicar em Home para ajustar, está metade para cada lado, vou dar OK. Vou clicar em Home novamente e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer este corpo aqui, diâmetro de 40 por 74. Vamos voltar para o invento, vou clicar aqui Start 2D Sketch, vou clicar nesta face, ele ajusta a face na tela para mim, vou aproximar. Vou clicar aqui em círculo, vou clicar na origem e desenhar a circunferência, dar um clique aqui. Vou clicar em dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 40, Enter. Está feito o sketch, vou clicar Finish Sketch, vou clicar aqui em Extrude, ele já pega o sketch, a dimensão aqui é 7,4. Ele já ajustou a dimensão, está para este lado, vou dar OK. Vou continuar desenhando aqui, vou clicar Start 2D Sketch, vou clicar nesta face. Vamos ver no PDF. Então o diâmetro aqui é 38 por 80. Vamos voltar. Então vou clicar em círculo, vou clicar na origem e vou desenhar a circunferência, dar um clique aqui. Vou clicar em dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 38, Enter. Então está feita a circunferência, vou clicar Finish Sketch, vou clicar em Extrude. O sketch está selecionado, a dimensão aqui é 80 e vou dar OK. Então está feito aqui a extremidade de um lado. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esta outra extremidade. Então tem um diâmetro de 40 por 91. Vamos voltar para o invento. Então vou girar o meu cubo, clicar neste canto, vou aproximar, vou clicar Start 2D Sketch, vou clicar nesta face. Vou clicar em círculo, vou clicar na origem e desenhar a circunferência, dar um clique aqui. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesse círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 40, Enter. Então está feito o sketch. Vou clicar Finish Sketch, vou clicar aqui Extrude. O comprimento é 91. Está aqui a dimensão, vou dar OK. Vou clicar novamente Start 2D Sketch, vou clicar nesta face. Vou clicar aqui em círculo, vou clicar na origem e vou desenhar o círculo, clicar aqui. Vou clicar em dimensão, vou clicar neste círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 38, Enter. Então está feito o círculo, vou clicar Finish Sketch, vou clicar em Extrude, vamos confirmar no PDF. Então a dimensão aqui é 98, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 98 e vou confirmar a extrusão. Vou clicar aqui em Home. Está feito o eixo com as extremidades. Vou clicar aqui em salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui este rasgo de chaveta. Então preciso criar um plano aqui no diâmetro para fazer esse desenho. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar aqui em Plane. Vou selecionar aqui em Origem Expandir. Vou selecionar aqui o plano que eu quero. Então vou clicar neste plano e vou clicar aqui neste diâmetro.
Então ele faz o plano para mim na aresta. Ó. Se eu colocar aqui de frente no cubo, então o plano está na circunferência que eu quero. Vou clicar aqui em Home, vou clicar aqui Start 2D Sketch e vou selecionar o plano. Vou ajustar aqui a extremidade. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui em retângulo na seta ó, e vou selecionar aqui slot, ó, centro a centro. Vou clicar aqui no eixo do Inventor e vou clicar aqui em cima no eixo novamente. E vou abrir o meu slot. Ó. Vou clicar aqui do lado. Vou clicar em dimensão. Vou clicar neste arco e clicar aqui fora. Vamos ver no PDF. Então aqui o raio é 5, a dimensão é 15 e o centro é 53. Vamos voltar. Então o raio aqui é 5. Enter. Vou clicar nesta aresta e vou clicar aqui no centro do arco. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 15, Enter. Vou clicar neste centro, vou clicar neste centro, vou clicar aqui do lado. Aqui é 53, Enter. Vou apertar ESC. Eu não consigo ver aqui a origem do Inventor, então vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui em Slice Graphics. Então aqui ele faz um corte no plano. Agora eu consigo enxergar aqui a origem do Inventor. Então vou clicar aqui em vertical, vou clicar aqui neste centro do arco, e vou alinhar aqui com a origem, clicar na origem. Então está totalmente restrito, ó, mudou de cor. Está feito o meu sketch. Vou clicar Finish Sketch. Ele volta para o 3D. Está selecionado, eu vou clicar aqui em Extrude. Então ele pegou a figura. Eu vou mudar para cortar. Ele foi para baixo. Vamos ver a dimensão no PDF. Então a dimensão é 5. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 5. Então ele já mudou a forma, já está cortando, está cut aqui, confirme, vou dar OK. Então está feito o meu rasgo de chaveta. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou usar aqui o mesmo plano, que é o mesmo diâmetro ou eixo, para fazer este outro rasgo de chaveta. Então vamos voltar para o Inventor. Então vou selecionar este mesmo plano, vou clicar aqui Start 2D Sketch e vou selecionar o plano. Vou aproximar aqui da vista, aqui em cima. Vou clicar aqui em Slot, já está aqui em cima, é só dar um clique. Vou clicar no eixo. Vou descer, clicar aqui no eixo novamente. E vou abrir o meu slot, vou dar outro clique aqui do lado. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar no arco, vou clicar aqui fora. Vamos confirmar a dimensão. Então o raio aqui é 5, o centro é 15 e 60. Vamos voltar para o Inventor. Então aqui é 5. Enter. Vou clicar nesta aresta, vou clicar no centro do arco. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 15. Enter. Vou clicar no centro do arco, vou clicar no centro do outro arco. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 60. Enter. Vou afastar aqui o desenho. Eu não consigo ver a origem do Inventor. Então vou clicar com o botão direito e vou clicar, vamos sair de dimensão, vou dar ESC. Agora sim, clicar com o botão direito. Clicar aqui em Slice Graphics. Então ele mostra para mim a origem, ó, está aqui, ó. Então vou clicar aqui em vertical, vou clicar aqui no centro do arco e vou clicar aqui na origem. Então está alinhado, ele muda até de cor, ó. Então está totalmente restrito. Vou clicar em Finish Sketch, vou aproximar da extremidade, vou clicar aqui em Extrude, vou mudar aqui para cortar, Cut. Então já foi para a posição que eu quero, vou confirmar. Então é a mesma dimensão do outro, ó, é 5 também. Ó. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui no plano com o botão direito e vou tirar a visibilidade do plano. Vou clicar em Home e vou salvar o meu eixo. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o furo aqui do detalhe C. Ó. Então tem um furo com rosca M12 e a profundidade está aqui. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Role, vou virar o cubo aqui, é nesta face maior, então vou clicar aqui no cubo, vou aproximar, vou mudar aqui para concêntrico, então ele pede para selecionar o plano ou a face, então vou clicar nesta face. E para selecionar a referência de concêntrico, então vou clicar nesta aresta. Então está no centro o furo, vou mudar aqui para a rosca. Vou selecionar aqui RAM simétrico. Então mudou aqui para tamanho em milímetro, métrico.
Vou selecionar o tamanho que eu quero, é 12. Vou selecionar aqui M12 por 1. Vou selecionar aqui para ser aqui com distância. Então ele muda o formato aqui do furo. Vamos tirar essa janelinha do lado. Então o comprimento do furo e o comprimento da rosca. Vamos ver no PDF. Então o comprimento da rosca é 30 e do furo é 35. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com o comprimento do furo, 35. E o comprimento aqui da rosca, que é 30. Vou clicar aqui para aceitar. A rosca aqui, eu posso colocar aqui Full Depth, ó, daí vai mudar aqui a configuração, ó. Então vai ficar só o comprimento da rosca, eu vou tirar aqui Full Depth, então vou deixar desta maneira e vou dar OK. Então está feito a rosca aqui, ó. Vamos ver no PDF. Eu tenho aqui um chanfro no furo de 1 por 45 e tenho um chanfro na extremidade aqui também, ó. Então vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Chamfer, vou mudar aqui para 1. E vou clicar aqui em Edit para selecionar o canto. Então vou fazer um chanfro no furo. Vou aplicar. E vou fazer aqui o chanfro novamente na extremidade do eixo. Então vai ser outro chanfro nessa extremidade e nessa outra extremidade. Vou clicar aqui em Home e vou confirmar o chanfro. Vou fechar aqui Chamfer, vou clicar em Home novamente e está pronto aqui o nosso eixo. Vou clicar em Salvar. Se eu clicar aqui no eixo, aqui no nome da peça, ó, clicar com o botão direito, clicar aqui em Properties. Então eu tenho aqui toda a informação do eixo. Eu tenho aqui o nome de quem está fazendo, o título da peça, posso colocar o projeto, ó, está aqui. E eu posso aqui mudar o material, né? Então vou clicar em Physical. Então aqui o material está genérico e não tem nenhum peso aqui, ó. Então vou voltar aqui e fechar. Eu vou clicar aqui em genérico, aqui, ó, nesta aba. E vou selecionar um material. Então vou digitar S para chegar perto do que eu quero. E vou selecionar aqui Stanley Steel. Então aqui eu coloquei o material. E o acabamento que está aqui está nesta aba aqui, ó. Então é a aparência da peça, ó. Então a aparência está semi-polida, ó. Então vou clicar. Eu vou digitar aqui C. Vou chegar perto do que eu quero. E vou selecionar aqui Chrome Polished. Então vai ficar com esse acabamento, ó. Vou clicar em Home, vou voltar aqui em Propriedades com o botão direito, vou clicar em Properties. Então no físico aqui agora ele colocou o material. Eu poderia mudar por aqui também, não tem problema. Então agora eu vou dar update para atualizar a minha caixa. O peso específico do material está aqui. Então vou clicar Update. Então eu tenho aqui o peso do eixo, 7,7 kg. Vou fechar. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui este conjunto. Então vamos entrar com o nome aqui que está aqui, ó. Vamos aumentar aqui o zoom. Então aqui vai ser o nome do conjunto Mancal mais o Shaft Assembly. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em New. Vou selecionar Standard milímetro IAM e vou clicar em Criar. A primeira coisa aqui eu vou salvar. E vou entrar com o nome. Então o nome aqui é Mancal, espaço, mais, Shaft, Assembly. Vou clicar aqui para salvar. Vou clicar aqui em Place e vou trazer a primeira peça. Então a primeira peça que eu vou trazer vai ser o Mancal base, ó, que nós fizemos. Vou selecionar, vou dar Open. Então ele vem para a tela e já coloca a peça na origem para mim, ó. Então ele está configurado para colocar a peça desse jeito. Então vou apertar S, que é só uma peça que eu quero. Vou clicar em Home. Então ele colocou a peça aqui na origem, está fixa, ó. Está aterrada, que ele chama de Grounded. Vou clicar no vazio. Eu vou clicar aqui em Tools. Vou clicar aqui em Application Options. Vou na aba Assembly. Então está configurado para colocar a primeira peça aterrada e na origem. Então do jeito que eu fiz a peça, vou fechar aqui Close. Os planos da peça estão batendo com os planos do conjunto. Está centralizado. Vou recolher aqui e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou colocar aqui o Mancal.
Então, Mancal está aqui, o item 4. Ó. Mancal. Então, Mancal é SNR UCP 208. Então, o Mancal, eu tenho aqui ele no formato AIGES, ó, IGS. Então, está na pasta de trabalho. Esse IGS eu vou deixar na descrição do canal para você baixar. Então, vamos voltar para o Inventor. Eu vou clicar aqui em Open. Vou selecionar aqui formato, ó. Vou selecionar aqui AIGES. Então aparece o Mancal aqui na lista. Eu vou selecionar e vou dar Open. Nesta janela que aparece eu não vou mexer em nada, só vou dar OK. Então ele carrega para mim o Mancal. Está salvando aqui em formato IAM. Ó. Então vou clicar aqui em salvar. E vou entrar aqui, clicar em As2All, clicar OK. Então já está salvo o Mancal. Está no formato Inventor. Eu só vou arrumar a vista aqui, ó. Então vou clicar aqui na vista frontal right aqui do cubo e vou girar o cubo nesse sentido. Vou clicar aqui neste canto. Então ajustou o 3D. Eu vou dar 2 cliques na tela com o botão do meio do mouse. Para ficar nesta posição, se eu clicar aqui em Home, ele volta para a posição que estava, ó. Então vou clicar aqui novamente para ajustar a vista, girar novamente, vou clicar neste canto do cubo e vou dar 2 cliques na tela. Eu vou vir aqui no cubo, clicar com o botão direito e vou clicar aqui, ó, Set corrente View as Home. Então vou clicar em Fixe Distância, vou clicar aqui novamente com o botão direito, vou vir aqui novamente e vou clicar aqui Fit to View. Então ele vai ficar sempre nessa posição quando eu clicar em Home. Então se eu girar aqui o meu Mancal, ó, qualquer posição, se eu clicar em Home, ele vai ficar naquela vista que eu salvei, daquele modo. Então vou clicar em Save. A origem do Mancal, eu tenho os planos aqui, ó. Ele está pequeno, né, a vista, então vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui para Auto Resize. Então se eu voltar aqui, o plano vai ficar normal agora. Vamos clicar na tela, ó. Então vou voltar novamente e vou clicar aqui em Auto Resize. Vou clicar aqui. Vou clicar em Auto Resize. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Então está feito aqui o Mancal. Está transformado de AIGES, mudou para IAM, só abrindo o arquivo. Agora eu posso usar este arquivo na minha montagem. Vamos lá para o Mancal, para a montagem. Eu vou clicar aqui em Assembly, vou clicar em Place e vou procurar o meu Mancal aqui, que ele está aqui na lista agora. Está aqui, ó. Eu tenho IPT e tenho IAM. Então vou selecionar aqui o IAM. O IPT está assim, ó, a lubrificação, ó. Então vou selecionar IAM e vou dar Open. Vou clicar aqui na tela, descarregar o Mancal. Por enquanto é só um que eu vou baixar. Então vou clicar ESC. Eu vou posicionar o Mancal. Vou clicar em Constraint. Vou clicar aqui no cubo para girar a vista. Vou girar aqui mais uma vez, ó, neste canto. Então vou clicar nesta face do Mancal, vou clicar em Home e vou clicar nesta face da peça. Então está posicionado uma posição, vou clicar em Aplicar, vou vir aqui no Mancal, Expandir, vou expandir a origem e vou pegar os planos aqui, ó. Então eu quero este plano aqui, ó, o XZ, vou dar um clique, eu estou em Mate, vou clicar e vou clicar aqui no plano do conjunto, ó, expandir a origem. E vou pegar o plano. Não aparece, eu volto para a tela e volto aqui. Agora aparece. Então vou clicar aqui neste plano que eu quero. Vou girar o cubo aqui para ver como está. Então aqui na primeira montagem, vamos ver no PDF. A parte do eixo maior, vamos aumentar aqui, ó. Então o eixo maior fica para este lado, ó. Vamos voltar aqui para o Inventor. Vou girar aqui novamente. Então eu vou inverter aqui, ó, vou clicar aqui em Flush. Vou voltar aqui o cubo. Então esta parte do cubo está para este lado, ó. Vou clicar em Aplicar. Vou pegar aqui o plano do Mancal, ó. Então o plano aqui YZ, vou selecionar. Vamos ver no PDF. Então eu tenho essa distância aqui, vamos, ó, voltar ao zoom. A distância do Mancal aqui do centro, ó, do eixo é 135 e vai ser a mesma furação, o centro do furo que eu tenho aqui, ó, diâmetro de 14. Então é 51 aqui, ó.
que é o furo do mancal. Vamos voltar para o Inventor. Então vou entrar aqui com 51. Vou clicar aqui nesta face da peça. Então ele veio para o centro. Ó. Se eu olhar aqui de cima, está centralizado no furo. Com 51. Vou dar aplicar. Vou cancelar a janela. Vou clicar em Home. Então está colocado o mancal aqui, ó, do jeito que eu quero. Vou clicar aqui em Save. Vou clicar em Yes to All. Vou clicar OK. Do mesmo modo aqui, vou colocar outro mancal. Ó. Então o mancal está aqui na tela. Eu vou clicar aqui. Clicar, segurar e arrastar para a tela. E vou soltar aqui, ó. Então eu posso trazer o mancal desta maneira. Não preciso voltar aqui no Place. Então vou continuar aqui colocando restrição. Vou girar o cubo. Vou girar aqui, apertar Shift e o botão do meio. Girar um pouco. Vou aproximar. Vou clicar em Constraint. Está em Mate. Vou selecionar esta face. Vou clicar em Home. E vou selecionar esta face da chapa. Então está aplicada a primeira restrição. Vou confirmar a restrição. Vou expandir aqui o mancal, o segundo mancal. Vou expandir a origem. Vou selecionar aqui o plano que eu quero. Então este plano aqui, vamos aproximar mais. Então o XZ, vou dar um clique. Vou vir aqui no conjunto e selecionar o plano que eu quero. Então no caso o YZ. E vou dar um clique. Vamos ver aqui do lado. Ó. Então a extremidade maior aqui do cubo está para este lado. É o que eu quero. Vou aplicar. Vou clicar aqui no plano do mancal, ó, no YZ. Vamos ver no PDF. Então o centro do mancal, ele está na furação, ó. Então esta furação, a distância é 51. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui nesta face. E vou mudar aqui para 51 a distância. E vou mudar aqui para Flush. Ó. Então ele foi para a posição que eu quero. Vou clicar aqui de cima, então está centralizado no furo. Está flush, vou dar a aplicar. Então está aplicada aqui as 3 restrições no mancal. Ó. Tem 3 restrições aqui embaixo. Ó. Vou dar cancelar. Eu posso vir aqui editar a distância a hora que eu quiser. Ó. Então clicar com o botão direito, na restrição, clicar Edit. E posso mudar a distância, posso refazer a posição. Então vou cancelar, vou recolher a árvore. Vou clicar aqui em Home, vou clicar no vazio e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o eixo. Então o eixo que nós fizemos, vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Place. Vou procurar aqui o eixo. Vou selecionar, vou clicar em Open. Vou colocar o eixo aqui do lado, dar um clique. Vou dar S, que é só um eixo que eu quero. Vou clicar em Constraint. Está em Mate. Vou afastar aqui um pouco, então vou clicar aqui no corpo do eixo e vou clicar aqui no furo do mancal. Então está posicionado, está centralizado. Vou aplicar a restrição. Eu vou continuar aqui, vou clicar aqui nesta face do eixo. Vou girar aqui o cubo e vou clicar aqui nesta face do mancal, do cubo do mancal. Então está restrito o eixo. Vou clicar em Home, então está posicionado. Vou aplicar a restrição. Vou continuar aqui, vou expandir o eixo, vou expandir a origem e vou aplicar mais uma restrição. Então a chaveta aqui está para cima, então vou clicar neste plano, YZ, do eixo, vou vir na origem do conjunto e vou selecionar o plano do conjunto. Então é o mesmo plano que está o eixo, ó, o YZ. Então a chaveta foi para baixo, eu vou mudar aqui para Flush, então veio para cima, é o que eu quero, vou dar aplicar. Vou cancelar. Então o meu eixo aqui está com 3 restrições. Ó. Eu poderia ter aplicado aqui a primeira com Insert. Também pode ser. Eu faria só uma restrição no lugar de 2. Que é melhor. Então vou retornar aqui o eixo, fechar. Vou fechar aqui. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então vou colocar aqui o item 1. O item 1 é um DIN 6885, então uma chaveta paralela, a 10 por 8 por 63. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então vou clicar aqui na seta em Place e vou selecionar Place from Contenter Center, que é a biblioteca de peças do Inventor. Então aqui está no filtro, está peças ISO, padrão ISO. Eu vou selecionar DIN. Ele vai atualizar a janela. Eu vou clicar aqui
ampliar Shaft Parts. Vou selecionar aqui Key. Vou selecionar aqui Keys Machine, 2 cliques. E vou selecionar esta chaveta aqui, ó, Rounded, 2 cliques. E vou selecionar aqui o 68851A. E vou dar OK. Ele abre a janela com tamanhos. Então eu quero esta chaveta aqui do eixo, ó, o diâmetro do eixo é 38. Ó, então vou selecionar aqui. Então é 10 por 8 e o tamanho é 63, o comprimento. Então está configurada a minha chaveta. Vou dar OK. Vou colocar aqui do lado. Vou dar ESC, é só uma chaveta que eu quero por enquanto. Vou aproximar. Vou clicar em Constrain. Vou afastar um pouco a tela. Vou mudar aqui para Insert. E vou selecionar esta aresta cilíndrica da peça. Ó. E vou selecionar aqui o rasgo de chaveta, esta aresta. Então ele faz 2 posições aqui. Ele já centralizou no centro e centralizou aqui na face do rasgo. Vou dar Aplicar no Insert. Vou clicar aqui em Mate. Vou clicar nesta face da chaveta. Vou girar aqui o cubo. E vou clicar nesta face do rasgo da chaveta. Então está posicionada a minha chaveta. Vou dar Aplicar. E vou cancelar. Então aqui na minha chaveta, ó, com 2 restrições, eu posicionei a minha chaveta. Então uma restrição a menos aqui já faz uma boa diferença num conjunto grande. Então vou voltar aqui. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar a outra chaveta. Então só muda aqui o item 5, só muda o comprimento da chaveta. Aqui é 63, aqui é 70. Então vamos voltar para o Inventor. Então em vez de eu pegar aqui no Content Center, clicar aqui de novo e dar OK, eu posso clicar aqui na árvore, ó, clicar, segurar e arrastar para a tela e soltar. Então eu estou copiando a chaveta praticamente, né? Então eu vou vir aqui, eu vou selecionar a chaveta, clicar com o botão direito e vou aqui mudar o tamanho. Ó. Change Size, vou clicar aqui. Ele abre a janela de configuração e eu vou selecionar só o comprimento que eu quero. Ó, e vou dar OK. Então esta chaveta está atualizada. Eu vou continuar aqui, vou clicar em Constrain. Vou selecionar Insert. Vou selecionar aqui esta aresta. Vou dar um clique, vou vir aqui no rasgo e selecionar esta aresta. Então está Insert, ó, ele já colocou a chaveta no lugar. Ó, vou dar Aplicar. Eu vou cancelar aqui, vou clicar na chaveta e mover. Ó. Então falta uma restrição aqui. Vou clicar no vazio, vou clicar em Constrain, está Mate, vou clicar nesta face, vou girar o cubo, clicar neste canto e vou clicar nesta aresta do rasgo. E vou clicar Aplicar. Vou cancelar. Então agora minha chaveta está fixa. Ó. Novamente com 2 restrições. Vou clicar aqui em Recolher, vou clicar no vazio e vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o parafuso de fixação aqui, ó. Então este conjunto de peças aqui, ó. Então a primeira peça que eu vou colocar é o item 7. O item 7 é uma arruela lisa ISO 7091-12. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place from Content Center. Vou selecionar aqui Fasteners. Vamos ver aqui, eu estou em DIN, eu vou selecionar ISO. Vou clicar novamente aqui em Fasteners. Vou selecionar aqui o Washer, Plan Washer, vou dar 2 cliques. E vou selecionar aqui o que eu quero. Então aqui é uma ISO 7091. Então este item aqui, vou clicar OK. E vou clicar aqui e deixar a arruela aqui deste lado, vou dar um clique. Vou selecionar o tamanho que eu quero, é 12, vou dar OK. Vou clicar aqui para colocar a arruela, é só uma que eu quero no momento, vou apertar ESC. Vou clicar aqui em Constrain, eu vou selecionar aqui esta face da arruela, está em Mate, e vou selecionar esta face do mancal. Então está colocada a arruela, vou aplicar a restrição, vou continuar aqui, vou aplicar mais uma restrição, vou clicar aqui na face cilíndrica da arruela. Vou girar aqui, apertar Shift de botão do meio do mouse. E vou pegar o furo aqui da chapa. Então vou pegar o centro do furo aqui, ó, dar um clique. Então está posicionado, está centralizada. Vou aplicar e vou cancelar. Então aqui vou clicar em Home. 2 restrições aqui na arruela já me basta, ó.
eu posso deixar ela girando, não tem problema. Então está com duas restrições. Vou continuar aqui, vou clicar no vazio, vamos ver no PDF. Vou colocar o item 6, então é um DIN 933 M12 por 55, parafuso sextavado. Vamos voltar para o Inventor, vou clicar em Place from Container Center, vou mudar aqui para DIN, vou selecionar aqui Bolts, 2 cliques, vou selecionar Hex Read, cabeça sextavada, e vou procurar aqui o 933, então vou clicar e vou clicar OK. Vou colocar aqui do lado, dar um clique. Vou selecionar o tamanho, é M12 por 55. Então está aqui, está selecionado. Vou dar OK. E vou colocar aqui do lado, ó, dar um clique. É só um que eu quero, vou apertar ESC. Vou aproximar, vou clicar em Constrain. Vou selecionar Insert. Vou clicar aqui nesta aresta. E vou clicar nesta aresta da arruela. Então está posicionado. Eu vou aplicar a restrição. Vou clicar em ângulo. Vou clicar nesta face. E vou clicar nesta face do mancal. Então vai ficar paralelo. Vou confirmar aqui a direção do ângulo. E vou aplicar. Vou clicar aqui Cancel. Então meu parafuso está fixo. Ó. Fica posicionado. Vou clicar no vazio. Vou clicar em Home. E vou salvar o meu trabalho. Eu vou colocar aqui na parte de baixo, uma arruela lisa aqui na parte de baixo. Então vou selecionar a arruela aqui, ó, dar um clique. Vou clicar, segurar e arrastar aqui para a tela. E vou soltar. Vou clicar aqui em Constrain. Vou selecionar Insert. Vou clicar aqui na aresta da arruela. Vou clicar aqui no cubo para girar a vista. E vou clicar aqui na aresta do furo. Então está aplicada a arruela lisa. Vou confirmar aqui aplicar. Vou cancelar. Vou afastar um pouco. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou colocar o item 8. É um DIN 128A12, uma arruela de pressão. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar em Place from Container Center. Eu estou aqui no DIN, no filtro. Vou deixar. Vou selecionar aqui Washer. Então vou recolher o Nuts. Vou clicar em Washer. E vou selecionar Spring. 2 cliques. E vou selecionar DIN 128 e vou dar OK. Vou clicar aqui, colocar aqui do lado. Vou selecionar aqui o tamanho que é 12 e vou dar OK. Vou clicar novamente aqui, descarregar a arruela, é só uma que eu preciso, vou apertar ESC, vou aproximar, vou clicar em Constrain, vou selecionar Insert, vou clicar aqui nesta aresta e vou clicar nesta aresta da arruela lisa. Então está aplicada a arruela de pressão, vou dar Aplicar e vou cancelar. Vou afastar, vamos ver no PDF novamente. Então aqui eu tenho o item 9, é uma porca ISO 4034 M12, uma porca sextavada. Vamos voltar para o Inventor, vou clicar aqui Place from Container Center, vou mudar aqui para ISO, o filtro, vou selecionar aqui Nuts, Hex Nuts, e vou selecionar aqui o padrão que eu quero, então é 4034. Vou selecionar, vou dar OK. E vou colocar aqui do lado. Vou selecionar M12 na tabela, dar OK. Vou descarregar aqui novamente. Vou aproximar, vou apertar ESC, que é só uma que eu quero. Vou clicar aqui em Constrain. Vou selecionar Insert. Vou clicar nesta aresta da porca. E vou clicar aqui nesta aresta da arruela de pressão. E vou confirmar aqui a aplicação. Vou selecionar ângulo, vou selecionar esta face da porca, vou girar aqui em Home e vou selecionar aqui esta face do parafuso e vou aplicar o ângulo de direção. Vou confirmar OK. Então está colocado aqui o parafuso com as arruelas. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Eu vou fazer aqui o pattern deste conjunto de peças, então vou clicar aqui em Pattern. Eu vou selecionar aqui na árvore, ó. Então eu posso selecionar aqui da arruela até aqui embaixo, ó. Então eu vou clicar aqui e selecionar o componente, ó. Então está selecionando aqui, ó. E vou apertar Shift e selecionar até aqui embaixo, ó. Então selecionei 5 componentes. Vou apertar Shift aqui, então está selecionado até aqui, ó. Vou clicar aqui que é retangular. Vou selecionar aqui a primeira direção, a coluna. Vou clicar em Home e vou clicar aqui nesta aresta da peça.
Vamos ver no PDF. Então essa distância do centro aqui é 398, furo de 14. Vamos voltar. Então esta primeira distância é 2 itens e a distância aqui é 398. Vou clicar aqui na segunda direção, na RUM, vou clicar aqui nesta aresta. Vou inverter o sentido, é para o outro lado. Vamos ver no PDF. Então o centro aqui é 137, é o furo de 14. Vamos voltar. Então aqui, vou entrar aqui com 137. Então ele já foi para o outro lado, ó. Vou girar aqui o cubo. Então está desta maneira, ó. Vou dar OK e aplicar o pattern. Vou girar aqui, apertar Shift, ó. Então está desta maneira a minha peça. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Falta fazer aqui esse item 10, ó. Então essa arruela, a arruela especial, ó, washer, diâmetro externo 65 por 12,5 por 5. Está detalhado aqui embaixo, ó. Dimensional está aqui. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em New. Vou selecionar Standard mm PT. Vou clicar em Criar. Vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar em Home para ajustar a tela. E vou clicar neste plano. Vou clicar em Círculo. Vou clicar na origem e vou desenhar a circunferência. Vou clicar na origem e desenhar outro círculo. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta circunferência e clicar aqui dentro. Aqui é 65. Enter. Vou clicar nessa circunferência, clicar aqui dentro. Aqui é 12,5. Enter. Vou clicar aqui em Home. Então está feito o sketch. Vou terminar o sketch, clicar Finish Sketch. Vou clicar em Extrude. Vou selecionar aqui dentro, vou dar um clique. A espessura é 5. Vou dar OK. Vou clicar em Home novamente. Vou clicar aqui em Chamfer. Eu tenho um chanfro aqui de 0,5. Então 0,5. E vou selecionar aqui as arestas. Então vou clicar aqui nas arestas para fazer o chanfro. E vou dar OK. Vou clicar em Home novamente e vou salvar o meu trabalho. Então aqui vai ser washer, diâmetro 65 por diâmetro e 12-5. E vou clicar aqui em Save. Vou voltar aqui para o mancal. Vou clicar em Place. Vou procurar a arruela especial que eu fiz agora. Então está aqui, ó. Vou selecionar, vou dar OK, Open. Vou clicar aqui e colocar aqui deste lado. Vou apertar S, que é só uma que eu preciso. Vou aproximar. Vou clicar aqui em Constraint. Selecionar Insert. Vou clicar aqui nesta aresta do chanfro. Vou girar o cubo. E vou clicar nesta aresta do eixo. Então está aplicada a arruela. Vou dar Aplicar e vou cancelar. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho aqui o item 11 e 8. Vamos ver aqui. Então o 11, o 8 é a arruela de pressão que eu usei anteriormente. Então a DIN 128 a 12. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place na parte de baixo. Place from Container Center. Vou selecionar aqui DIN. Vou selecionar aqui Washer, Spring, 2 cliques. E vou selecionar DIN 128 e vou dar OK. Vou clicar aqui para descarregar. Vou selecionar 12, que é o diâmetro, dar OK. Clicar aqui novamente, apertar S, que é só uma que eu preciso. Vou clicar em Constraint. Vou selecionar Insert. Vou clicar nesta aresta. E vou clicar nesta aresta da arruela. Então está aplicada a arruela de pressão. Vou dar Aplicar e vou cancelar. Vamos ver no PDF. Então eu tenho aqui o item 11, um parafuso M12 por 45. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place from Container Center. Vou selecionar aqui o parafuso. Vamos aqui no ISO. Vou selecionar Bolts. Vou selecionar Hex Head. Então aqui é um ISO 4017. Vou clicar OK. E vou clicar aqui do lado.
Eu vou selecionar aqui o tamanho da rosca, M12, e vou selecionar aqui por 35. E vou dar OK. Vou dar um clique aqui, vou apertar ES, que é só um parafuso que eu quero. Vou clicar aqui em Constraint, vou selecionar Insert, vou clicar aqui nesta aresta do parafuso e vou clicar na aresta da arruela de pressão e vou dar Aplicar. Vou selecionar aqui ângulo, vou clicar nesta face, vou clicar aqui na origem e vou selecionar um plano para fazer aqui o meu alinhamento. Vou selecionar este plano, vou clicar ângulo direção e vou confirmar o comando. Vou cancelar, então está travado aqui o parafuso. Vou clicar no vazio, vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Está pronto aqui o tutorial do Mancal. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esta curtida, um comentário, a inscrição é muito importante para mim. Me ajudem. Obrigado, até o próximo.